Olá, meu nome é Ana Luísa, curso Química no UFV e vou apresentar um trabalho sobre espectrometria de emissão atômica. Primeiramente, vou falar sobre duas cotações de instrumentos, compará-los e apresentar um artigo que utiliza o princípio dessa técnica para análise quantitativa. A primeira cotação é do instrumento OTIM 8000 CPOS da empresa Perkin-Elmer, que está apresentada nessa figura. Algumas características do instrumento é que ele possui sistema óptico de dupla visualização, axial e radial, tocha vertical de quartzo, detector CCD, intervalo espectral de 165 a 900 nanômetros, grade Chellet de 79 linhas por milímetro, fluxo de argônio plasmático de 0 a 20 litros por minuto, com incremento de 1 litro por minuto, e fluxo de argônio auxiliar de 0,2 litro por minuto, com incremento de 0,1 litro por minuto. O diferencial é que o ótimo possui sistema de gás perpendicular, que remove a região fria do plasma, eliminando interferência. É livre de manutenção e otimiza o desempenho da vista axial. E a Plasma Cam, que permite a visualização contínua do plasma, e seu preço está cotado em R$ 403.255,15. A segunda cotação é do instrumento Agilent 5100 CPOS da empresa Agilent, que está apresentada nessa figura. Ele possui sistema óptico de dupla visualização axial e radial, tocha vertical de quartzo, detector CCD, intervalo espectral de 167 a 185 nanômetros, grade Chellet de 94 a 74 linhas por milímetro, fluxo de argônio plasmático de 8 a 20 litros por minuto, com incremento de 0,1 litro por minuto, fluxo de argônio auxiliar de 0,2 litro por minuto, com incremento de 0,01 litro por minuto, e o seu diferencial é que possui gás opcional adicionado a gás auxiliar, que é uma mistura de argônio com oxigênio, que diminui a quantidade de argônio utilizado, e seu preço está cotado em R$ 380 mil. E comparando os instrumentos, vemos que ambos possuem o mesmo sistema óptico, que permite a visualização tanto axial e radial. O mesmo detector, o ótimo possui intervalo espectral um pouco maior que o Agilent, ambos possuem grade Chellet, sendo que o número de ranhuras é bem parecido, o fluxo de argônio do Agilent no geral é menor e seu preço também. Então, entre os dois instrumentos cotados, eu escolheria o Agilent 5100, porque além de ter um preço menor, ele tem um menor consumo de argônio por amostra e ainda gás opcional para gás auxiliar, que tornará mais viável para mantê-lo. Agora vou apresentar uma aplicação da técnica de espectrometria de emissão atômica para análise quantitativa, que faz uso da mesma técnica das cotações apresentadas. O artigo que escolhi é desenvolvido por grupos de pesquisa nacional e se chama Análise Elementar de Nozes e Sementes por CPOS visualizada axialmente. O objetivo desse trabalho foi a determinação multielementar de metais, alumínio, bário, cálcio, cobre, ferro, potássio, magnésio, manganês, estrôncio e zinco, metalóides, boro e silício e não metais, cloro, fósforo e enxofre, na amêndoa e mesocarpo de babaçu, castanha de sapucaia, polpa de coco, polpa e semente de cupuaçu, castanha de caju e castanha do Pará, por espectrometria de emissão óptica por plasma indutivamente acoplado visualizada axialmente. Justificativa e importância da análise. Há uma necessidade muito grande da compreensão dos minerais desses alimentos. Haja vista que as suas composições ainda não são muito bem conhecidas. Esses alimentos são muito importantes como fonte mineral, e então esse estudo poderá ampliar os conhecimentos desses alimentos do ponto de vista nutricional e toxicológico. Utilização de CPOS. Esse trabalho utilizou para análise o espectro Sirius ECP, que está aqui apresentado. O ICPOS foi utilizado nessa análise porque é uma técnica multielementar que permite determinar elementos maiores, menores e traços em amostras complexas. A configuração axial do equipamento foi escolhida para garantir a maior detectabilidade dos elementos. Esse espectrômetro é equipado com detector CCD e permite medições de 120 a 825 nanômetros. O sistema de introdução foi composto por uma câmara de pulverização de passagem dupla e um nebulizador de fluxo cruzado. Amostras de 5 estados do Brasil foram analisadas: a amêndoa e mesocarpo de babaçu dos estados de Piauí e Maranhão, castanha de sapucaia de Piauí, São Paulo e Minas Gerais, a castanha de caju do Paraíba, a castanha do Pará do Pará, polpa de coco da Bahia e polpa e semente de cupuaçu da Amazônia. Na maioria dos métodos para ICPOS é necessário converter amostras sólidas em soluções por digestão ácida. Então, para a preparação das amostras, primeiramente foi feita a moagem e homogeneização das amostras em moída por 5 minutos,
uma digestão de 150 a 200 mg das amostras por mistura oxidante diluída em forno de micro-ondas de vaso fechado, um aquecimento por 3 etapas e resfriamento, transferência para frasco e completamento com água deionizada e, posteriormente, a determinação do teor de carbono residual, que foi feita para analisar e garantir a eficiência da digestão da amostra. Resultado e discussão. Vou apresentar agora os parâmetros operacionais do CP para essa análise. Foi determinada a potência de radiofrequência de 1.400 watts. Uma boa resposta foi observada usando a taxa de fluxo de gás nebulizador padrão a litro por minuto. O fluxo de gás plasmático foi ajustado para 1,5 litros por minuto e o gás auxiliar a 1 litro por minuto. Isso foi feito para otimizar a intensidade dos comprimentos de onda de todos os elementos analisados. Para a avaliação do carbono residual, foi utilizada para a calibração do instrumento solução de ureia e CPOS para medição do sinal de emissão atômica para o carbono a 193,091 nanômetros. As porcentagens de carbono residual obtidas para as soluções digeridas de todas as amostras variaram de 4,9% massa-massa para sementes de cupuaçu a 13,4% massa-massa para castanha do Pará. O que confirmou, então, a alta eficiência do procedimento de gestão da amostra proposta, utilizando mistura oxidante diluída e forno de micro-ondas de vaso fechado. Figuras de mérito. Parâmetros característicos da curva de calibração analítica, como faixa linear, coeficiente de correlação, RST médio para repetibilidade de medições e soluções de calibração e limite de quantificação são apresentadas nessa tabela. A média RST estava na faixa de 1,1 a 6,7%, e o limite de quantificação, considerando a massa de amostra 250 mg e volume final de 10 ml, foram no nível de 0,0072 a 0,0532 mg por litro para micro e até 0,0522 mg por litro para macroelementos, como cálcio, potássio, magnésio, fósforo e enxofre. Composição elementar das amostras. Aqui apresento a tabela da composição elementar de cada amostra analisada. É importante ressaltar que as concentrações de elementos essenciais e não essenciais dependem das características do solo, da fisiologia da planta, da composição da fonte de água e dos fertilizantes, inseticidas, pesticidas e fungicidas utilizadas nas plantações. Isso porque as plantas têm a capacidade de absorver, transportar e acumular elementos químicos, e cada espécie tem seus próprios requisitos e diferentes níveis de tolerância a absorver e acumular um elemento. Os teores de macro e micronutrientes nas diferentes doses de sementes não ultrapassaram o DRI, que é a ingestão diária recomendada, com exceção do manganês na amêndoa de babaçu. Para este alimento, uma massa de não mais que aproximadamente 16 gramas deve ser consumida por dia, para não exceder o DRI, que é 2 mg. Portanto, a conclusão obtida é que o método analítico proposto é simples, robusto e confiável para a determinação simultânea de macro e microelementos em nozes e sementes brasileiras pela técnica de CPOS visualizada axialmente. E os resultados apresentados nesse trabalho ampliam o conhecimento da composição elementar dessas nozes e sementes e serão úteis em interesse nos campos toxicológico e nutricional. Termino aqui minha apresentação e muito obrigada pela atenção.